Paz seja convosco. Hoje nós estamos aqui para falar agora de um molde, de um casamento que Cristo deixou para nós. Sabemos que nenhum casamento é perfeito, né? Mas houve um molde que Cristo deixou para que nós viéssemos nos basear de que maneira nós devemos agir. E está em Efésios capítulo 5, versículo 25, diz assim: Vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para santificar, purificar, com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim deves, marido, amar as suas próprias mulheres, como seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e a sustenta, também como o Senhor a igreja. Então aqui vai dizer de como um molde de relacionamento, e o que vai agora Cristo nos ensinar a como manter um relacionamento, a ter uma base para ver se Cristo está nesse relacionamento. Ele vai deixar bem claro que é da maneira que ele agiu a favor da igreja. Você vai ver um Cristo que vai ensinar, primeiro, antes de envolver o corpo no sacrifício, antes de envolver agora a morte, o corpo, Jesus vai se relacionar com palavras e atitudes de defesa para a igreja. Então nós entendemos que todo relacionamento precisa passar pelo tempo do conhecimento, em conhecer. Precisa saber quem é a pessoa e quais são os objetivos agora daquela pessoa. Porque Cristo, quando vai casar com a igreja no Calvário, ele vem primeiro pregando, primeiro mostrando qual o sentido de casamento que ele queria com a sua noiva, ao que ele queria com aquele povo que ele estava reunindo. Ele estava ali simbolizando agora um casamento, a junção agora de um povo que acredita nele junto com ele. Assim como nós, quando casamos, somos uma só carne, Cristo estava pregando isso com a sua igreja, dizendo que aqueles que se unir seriam um só. E como ele vai defender a igreja? Ele vai defender a igreja providenciando o que a igreja precisa. Então você vai ver que Cristo vai dar agora, representar um esposo que luta para providenciar o que uma esposa precisa. É um homem que vai honrar a sua esposa, porque ele sabe que honrando a esposa dele, a glória estaria sobre ela e sobre ele também, como um marido atento às coisas que a sua esposa sim precisasse. Consequentemente, fala-se que a esposa tem que se sujeitar ao seu marido como a igreja se sujeita a Cristo. Algumas pessoas elas têm dificuldade de entender, elas se sujeitar ao seu esposo. Elas pensam logo em regra, em escravidão. Mas quem serve a Jesus sabe isso bem claro. Que o amor de Cristo é tão grande que nós ficamos constrangidos ao ponto de servi-lo, de sermos dominados por ele sem reclamação. Então eu entendo, quando o esposo é bem atento, quando o namorado é bem atento, não há dificuldade no lar e na família de a esposa ou a namorada assim servi-lo. Nós não estamos falando de escravidão, eu estou falando de um encaixe que acontece. A Bíblia Sagrada vai nos permitir dizer isso, porque assim como Cristo amou a igreja, você vai ver um homem aqui, Cristo, um homem guerreiro, um homem ensinador, um homem lutador, um homem que vive de cabeça erguida. Em contrapartida, o que ele espera é uma esposa, uma igreja obediente, uma igreja submissa, uma igreja que abrace ele depois de um combate. Era tudo isso que Cristo estava dizendo sobre o relacionamento. Na união, ele vai se unir com a igreja. O que ele espera? A união da igreja. Ele disse: eu sofri, eu providenciei, eu mantive a igreja, eu mantenho a igreja, não deixo a igreja ser desonrada, então eu defendo a igreja. Então nós vemos aqui o poder de Cristo em defender como esposo uma esposa.
Então, em contrapartida com essa defesa, com essa luta, esse todo esquema de defesa que Cristo tem para a igreja, o que ele conta agora é que a esposa ou a noiva ou a igreja seja submissa, esteja atento em servi-lo não por escravidão e nem por ordem, mas por amor, de tanto que ele defende, de tanto que ele guarda, de tanto que ele elogia, ao ponto de constrangir a esposa ou a igreja ou a noiva, que ela tem prazer em servir. Por que os apóstolos ficaram tão constrangidos no amor de Cristo, que mesmo sofrendo, eles têm prazer em servi-lo? Porque não é uma regra, eles estão tão amparados pela defesa de Cristo, pelo amor de Cristo, que eles têm prazer, mesmo eles sofrendo dano, eles não vão se achar nem dignos de estar fazendo o que estão fazendo naquele momento, que era estar pregando o Evangelho. E quando um casamento, um relacionamento entra nesse estilo, ele entra no estilo do céu, porque aí você vai ter um noivo, vai ter um namorado, ou vai ter um esposo que te defenda, que te guarde, que te honre, que não te expõe publicamente, que sempre tem um esquema para não denegrir a sua imagem. Então você vai ver aí um jovem ou um homem já baseado na palavra, um homem sempre que vai defender o vaso mais frágil, que é a esposa. Em contrapartida, o que ele vai ter? Uma esposa grata, porque tem um homem que defende, tem um namorado que honra ela, tem um namorado que lembra, então entra como um quebra-cabeça perfeito. E essa união passa a ser aprovada por Cristo. Então, mas eu quero deixar aqui bem claro, antes de envolver o corpo, houve relacionamento de palavras, de intenções. Cristo vai conversar com a noiva ou com aquele que ele tem agora ao desígnio ou desejo de casar com ele. Ele vai primeiro conversar, ver a pessoa, analisar a pessoa, para depois ir para o sacrifício, onde envolve o corpo, aonde ele vai selar agora o compromisso, que ele não pode voltar mais atrás. Então, irmãos, entendemos nessa mensagem hoje que a nossa base de relacionamento está em Efésios capítulo 5. Como Cristo amou a igreja, assim o marido, quem está iniciando o relacionamento namorado, ele tem que amar. E da mesma maneira como a igreja serve a Cristo, assim também a namorada e a namorada tem que servi-lo de uma maneira que seja um encaixe perfeito através da palavra. Isso não quer dizer que não haverá tribulação, mas um encaixe perfeito que a Bíblia nos revela, ela faz nós suportarmos e irmos até o final. Então eu quero entender aqui hoje que todos aqueles que passam a ser baseados por esta palavra, pelos conselhos de Cristo, eles conseguem um encaixe que Cristo assim deixou para a sua igreja, um ensinamento, e vence toda a adversidade. Então já quero profetizar hoje um relacionamento dentro desse encaixe. E eu tenho certeza que não faltará amor, não faltará compreensão e não faltará defesa entre vocês, né? Porque se há um amor, haverá defesa. Há um guarda que vai guardar os sentimentos de vocês, porque vocês cumprem a palavra. Porque a palavra é que continua, mantém, sustenta todo sentimento. Então entendemos que antes de Cristo envolver o corpo no final da história, houve um relacionamento de palavras, para ver a intenção, e aonde a esposa e o esposo teriam que se encaixar. Depois do ensinamento, envolve-se o corpo, e a gente entende isso bem claro após o casamento, que é consolidado os sentimentos e toda a intenção. Então, em nome de Jesus, nesse dia, Efésios capítulo 5 diz que existe um molde que está na Bíblia para você que se relaciona. Caso não encaixe esse modo, você não saiba a intenção de quem está se relacionando com você, eu digo para você orar mais um pouquinho, até que você encontre alguém que queira se relacionar, primeiramente com Deus, depois com você. Amém? Que Deus abençoe. Se teu casamento está passando problemas, porque existe alguns casamentos que passam por um problema do esfriamento, mas eu tenho certeza que depois dessa palavra você vai se encaixar na sua parte e Deus vai avivar o sentimento que há entre vocês. E ainda que o sentimento esteja morto,
eu tenho uma palavra para você. Vai viver depois dessa palavra. Eu profetizo sobre o seu sentimento vida. Eu profetizo sobre a sua vida e sobre o seu relacionamento paz, depois que você se encaixar nesse molde. Assim como Cristo amou a igreja, assim esse varão vai amar você. E assim como a igreja se submeteu a Cristo, assim esta varoa vai se submeter a você. E assim será um encaixe perfeito pela Bíblia Sagrada. Então, hoje você está abençoado. Através dessa palavra eu profetizo paz, profetizo entendimento e profetizo a bênção do Senhor sobre o seu relacionamento. Não desista. Se tu encontrou alguém que se baseia na Bíblia Sagrada, não desista. Vá em frente, lute, porque é coisa rara. Que Deus abençoe e paz seja convosco.